privados. Por exemplo, a água é diferente de parafusos. Simples, né? A parafuso é uma coisa, a água é outra. Então, se parafuso é um bem privado, a gente deve se envolver pouco com a gestão de parafusos. Mas a água não é um bem privado, a água é um bem comum. Então, como é que nós vamos conceituar a água como bem comum e que tipo de política e de gestão da água nós poderíamos encaminhar? Sem sombra de dúvida que a gestão da água como bem comum deve ser diferente da gestão do parafuso. Então, nós trabalhamos com essa perspectiva de que existe um espaço de inovação, de participação da sociedade para a governança de bens comuns. A gente apresenta avançando um pouco na ideia das teorias, porque são elas que nos permitem a inovação para avançar a mediação dos conflitos. A mediação dos conflitos dificilmente é feita com velhas ideias, porque o conflito em si já é uma demonstração de que as ideias envelheceram. Onde tem conflito significa que ideias envelheceram, não necessariamente as pessoas. E a solução do conflito se dá pelo exame, pela investigação da capacidade mediadora das palavras, pela capacidade mediadora das ideias. Bom, finalmente, então, trazendo a perspectiva de um projeto local que aborde, que considere mudanças climáticas, eventos extremos, governança de bens comuns, a gente gostaria também de transparência e produzir, apresentar para vocês um projeto que está sendo realizado aqui na bacia do Rio Araranguá, da qual participa a nossa colega Sami, e que trata-se de um projeto de vulnerabilidade, de compreensão do clima aqui na região de Araranguá. Então eu vou pedir para a Mariana nos ajudar e o Raul também, apresentando a primeira parte do comitê. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Mariana, eu sou acadêmica do curso de Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade Federal de Santa Catarina, e desde o início do ano a gente vem mobilizando os jovens de todo o estado no projeto do Comitê Facilitador da Sociedade Civil Catarinense para Rio+20. Que a gente chama de um compromisso de gerações, uma vontade que surgiu da reunião de jovens que, ao conversar com o professor Daniel, que participou ativamente da Cúpula da Terra em 1992, nos contou as histórias e como esse evento, há 20 anos atrás, fez uma bifurcação na vida dele. A gente pensou, a gente vai viver esse momento agora da Rio+20, e o que a gente vai fazer? Vamos pensar junto, vamos compartilhar as ideias e para conseguir envolver a sociedade catarinense nesse processo global, porque a Rio+20 ela não pode ser só um evento pontual lá no Rio de Janeiro. A sustentabilidade ela tem que ser trazida para o local. Então foi nesse intuito de aproximar as questões globais do local que a gente começou a disseminar as ideias de sustentabilidade aqui em Santa Catarina. Então, falando um pouco, vocês já devem ter ouvido bastante falar o que foi a Rio+20. Foi uma série de eventos, principalmente a reunião dos chefes de Estado, que aconteceu no Rio Centro, e em paralelo a isso aconteceu a Cúpula dos Povos, no Aterro do Flamengo, que foi a reunião da sociedade civil. Aqui foi o calendário, uma série de eventos durante 10 dias. Eu vou passar rapidinho, tá? Porque isso é só uma contextualização. Os temas geradores da Rio+20 foram a economia verde no contexto da erradicação da pobreza
e a governança para o desenvolvimento sustentável. A gente vai entender um pouquinho mais o que é isso. Aqui um pouco da nossa organização. Nós somos jovens, cheios de vontade para trabalhar. A gente assumiu esse compromisso de gerações com a ideia de que há 20 anos pessoas pensaram no nosso futuro, então está na hora da gente pensar também no futuro, no nosso e nas próximas gerações. Então nós fizemos reuniões, encontros, diálogos. Esse foi o nosso... Deixa eu botar aqui. Esse foi o nosso primeiro diálogo social. Após várias reuniões do grupo de trabalho, a gente convocou o primeiro diálogo social, onde a gente aplicou uma metodologia de construção coletiva do conceito de desenvolvimento sustentável. Então, todas essas pessoas que participaram desse primeiro diálogo e dos seguintes, todos nós compartilhávamos da mesma ideia do que é o desenvolvimento sustentável, porque nós construímos coletivamente o nosso conceito. Então, em cima disso, a gente trabalhou durante todos os outros encontros. Fizemos capacitações, encontros em Lages, em Florianópolis, em Joinville. Aí, um pouco de como que a gente se organiza, pode passar rapidinho, recursos humanos, comunicação. Esse é a nossa sede lá na Universidade Federal, é o Grupo Transdisciplinar de Pesquisa em Governança da Água e do Território, que nos deu todo o embasamento metodológico de trabalho, na pessoa do professor Daniel. Aqui, como a gente pode ver. Pode ali, dá mais um. Então, o nosso objetivo geral de trabalho é justamente facilitar o envolvimento da sociedade civil no processo. Foi esse, do processo transitório para o desenvolvimento sustentável. Os nossos objetivos específicos, então, primeiro, difundir as mensagens entre os catarinenses, dizer para as pessoas o que estava acontecendo nesse momento. Depois, seria representar a sociedade civil, os anseios da sociedade civil catarinense no processo global que ia acontecer lá no Rio de Janeiro. No processo local, então, esperava-se empoderar a sociedade para que ela pudesse contribuir qualificadamente no processo, em torno dos temas que a gente trabalhou. E também dentro da ideia de criação de redes e conectividade, um dos nossos objetivos era criar uma rede aqui em Santa Catarina. Aí, então, as metodologias que a gente utilizou no processo foram diálogos sociais, participativos e construtivos, onde a gente levava os temas para as pessoas e trabalhava com uma pedagogia que permitia que cada uma das pessoas pudesse mostrar suas ideias e construir e avançar juntos na construção de desafios e soluções a respeito de cada um dos temas que a gente trabalhou, que vão ser mostrados daqui a pouco. Os resultados, então, os próprios diálogos sociais, construção participativa, elaboração de materiais pedagógicos informativos, que a gente elaborou e estão disponíveis no nosso site, depois eu vou mostrar, e o estabelecimento de uma plataforma virtual de diálogo que está acontecendo. Então, um pouco do que aconteceu aqui em Santa Catarina, foram reuniões em 4 cidades do estado, em Joinville, em Florianópolis, em Araranguá e em Lages. A gente trabalhou 6 diálogos sociais em cada uma dessas cidades. Em Chapecó foram 2. Aí Araranguá, pode passar rapidinho. Essas cidades foram escolhidas não, elas aconteceu lá o processo do comitê, tendo em vista a presença de campus da Universidade Federal e Estadual. Mobilizamos, no início, tentamos mobilizar, trabalhar com o conceito de Major Groups da ONU, então mobilizando sociedade civil, mulheres, jovens, ONGs, poder público, poder privado. Então, primeiramente os diálogos sociais,
que culminaram numa conferência regional chamada SC+20, que aconteceu antes da Rio +20, aqui a SC+20, Santa Catarina +20. Então, a nossa estratégia de mobilização, formação de comitês locais, encontros periódicos, o comitê mediando os diálogos e aqui as cidades que participaram. Pode passar, calendário de trabalho. É um pouco da metodologia que a gente trabalhou, a metodologia de governança para a água do território, um modelo chamado GATS, Governança da Água e do Território para a Sustentabilidade, trabalhado pelo professor Daniel e já em outros projetos que já aconteceram aqui no estado, em Urubici, em outras cidades também. Então, volta ali rapidinho. Esse modelo ele propõe ciclos de trabalho, iniciando com um acordo inicial, onde todos os participantes acordam, eles fazem um acordo de trabalhar com as mesmas éticas durante o processo. Depois, passando para a comunidade de aprendizagem, que é onde a gente trabalha os temas de interesse, economia de experiência, fazendo um levantamento de boas práticas que já existem, traçando as estratégias de governança, que é as estratégias de trabalho, e ao fim fazendo avaliação e prospecção. Então esse é um modelo que trabalha com ciclos. Pode passar mais rápido, sem entrar muito. Então a ideia de que isso acontece em ciclos, em ondas, que vão acontecendo, e ao final pode se abrir um novo ciclo, né? Ele não é um modelo fechado. A pedagogia do amor é uma das ferramentas que a gente utilizou durante os diálogos, que era a metodologia de construção coletiva durante os diálogos de cada tema. Então, primeiro momento, a pessoa revela o que ela pensa sobre o assunto. Então, num segundo momento, uma contribuição técnica de enriquecimento sobre o tema, um momento de construção de intersubjetividade, que é onde todos falam para todos o que foi pensado no início, um quarto momento de domínio linguístico, onde os participantes conversam entre si e constroem num grupo um conceito do grupo, e um último momento de apresentação. Deixa eu passar. Não está aparecendo ali, mas os temas que a gente trabalhou nos diálogos foram água e saneamento, planejamento territorial, educação e cultura, economia verde e governança. Depois a gente vai apresentar um pouco dos resultados que a gente teve. Dando sequência, a gente fez todo esse trabalho desde janeiro aqui em Santa Catarina. Foram vários encontros, várias pessoas mobilizadas. E então aconteceu a Rio +20 lá no Rio de Janeiro, em junho. Como eu falei, foi um processo. Foram vários eventos paralelos ao encontro oficial dos chefes de Estado e vários documentos surgiram desse processo. A gente, como estava lá e aqui também acompanhando, ao final desse processo, nós fizemos um estudo dos documentos para identificar os conteúdos, como o professor falou, os conteúdos comuns, os temas transversais que apareciam nesses documentos, para construir uma forma de trabalhar pedagogicamente esses documentos. Como que a gente pode avançar na questão do desenvolvimento sustentável e da sustentabilidade a partir de todo esse processo que aconteceu. Como que a gente pode traduzir isso para o nosso trabalho e nossas pesquisas que a gente faz como acadêmicos. Só deixa eu ver rapidinho. Então, os documentos que a gente estudou foi o da Rio +20, da Conferência da ONU, o da Cúpula dos Povos, que é as organizações da sociedade civil organizada, a Declaração Carioca das Comunidades Indígenas e o próprio documento do Comitê Catarinense, que foi produzido com o resultado desses diálogos sociais.
Então, o primeiro documento se chama O Futuro que Queremos, produzido pelos 197 países participantes do encontro oficial da Rio+20. Aqui estão todos eles presentes, chefiados pela presidente Dilma, que está aqui, e todos os outros representantes dos outros países. Foram várias reuniões, inclusive antes da Rio+20, o documento foi fechado lá. Uma característica desses encontros é a diversidade cultural, que a gente pôde encontrar lá no ambiente do Rio Centro. Realmente 197 nações, é um esforço diplomático bem grande para que todos eles entrem em acordo a respeito de 283 parágrafos. Então, foi bastante trabalho. Aqui é um sumário, tá pequenininho, deixa mais... são divididos em 5 grandes partes: a renovação do compromisso político, o acompanhamento, e aqui esse aqui é o quadro de ação e acompanhamento, que traz diversos subtemas, sendo um deles as mudanças climáticas, que a gente vai entrar aqui um pouquinho mais a fundo. As mudanças climáticas são citadas em 15 parágrafos desse documento. Elas compõem um subitem específico do capítulo 5 do quadro de ação e acompanhamento. E cabe destacar que no primeiro parágrafo que cita mudanças climáticas, como o professor Daniel falou, reconhece as mudanças climáticas como uma crise transversal e que são necessárias ações urgentes para que as comunidades sofram menos com os efeitos das mudanças climáticas. Então, é um chamado de urgência para trabalhar essa questão. Aqui, então, mostra a estrutura geral do documento, né? A nossa visão comum, a renovação do compromisso político, economia verde, quadro institucional, quadro de ação e acompanhamento, e a gente vai entrar aqui nas mudanças climáticas. Isso. As mudanças climáticas são o início de uma crise transversal e persistente, e tememos que a dimensão e a gravidade de seus impactos negativos afetem todos os países e venham a minar a capacidade destes, principalmente os países em desenvolvimento. Então, a necessidade de que se tomem ações para que os países em desenvolvimento não sofram tanto com os efeitos das mudanças climáticas. Então, aqui a parte específica. Pode dar ficou bem pequenino. Mas a ideia é trazer a preocupação das mudanças climáticas, em particular aos países mais vulneráveis, que são os países em desenvolvimento. Aqui, fortalecendo a necessidade de cooperação internacional para lidar com as mudanças climáticas, justamente por ser um tema transversal. Ele não pode ser tratado aqui no Brasil isoladamente, lá na China, lá nos Estados Unidos. O problema é global e compartilhado. Não adianta a gente querer resolver sozinho e nem querer colocar a culpa na mão dos outros. Isso exige um trabalho de cooperação internacional, e é isso que os países reconheceram, que justamente é preciso fazer essa cooperação. E um dos mecanismos de cooperação foi a criação do Fundo do Clima Verde, que é para financiar ações de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Um outro subitem que cabe destacar é o tema que fala da redução do risco de desastres. Nas Nações Unidas, em 2005, foi assinado o Marco de Ação de Hyogo, que também trouxe efeitos aqui para o Brasil, com a assinatura da Defesa Civil Nacional, ratificando esse protocolo de aumento da resiliência das nações e comunidades frente aos desastres. Reconhecendo a importância de sistemas de previsão e alerta, bem ligado então às questões de defesa civil. Pode dar mais um pouquinho? Planos de desenvolvimento em longo prazo, então como o Fred estava falando no início,
não só remediar os problemas, mas ações a longo prazo que prevejam prevenção dos riscos de desastres. E aqui, de novo, aparece a cooperação, fortalecimento da cooperação para reduzir a exposição ao risco, a fim de proteger as pessoas e a infraestrutura. Então, aqui a gente vê, de novo, a necessidade de ações integradas para lidar com a questão dos desastres naturais, que também estão ligados às mudanças climáticas. A declaração final da Cúpula dos Povos, como o professor falou, ela traz uma ideologia bem forte, política e por trás, mas tem muitos avanços civilizatórios que podem ser encontrados nesse documento, justamente por conta da diversidade de participação que foi esse processo da Cúpula dos Povos, né? Muitas pessoas reunidas, vários movimentos, e também a vantagem de esse espaço ser um espaço totalmente democrático. Qualquer pessoa que quisesse se manifestar tinha o seu espaço, tinha garantido a sua participação, né? Então isso traz uma diversidade bem grande e foram feitos movimentos, passeatas também. Então aqui está um pouco do documento que foi produzido pela Cúpula dos Povos. Foram 5 plenárias trabalhadas, cada uma dentro de temas específicos: direitos, justiça social e ambiental, em defesa dos bens comuns contra a mercantilização, soberania alimentar, energia e trabalho por uma outra economia e novos paradigmas. Então, aqui dentro, a gente vê que as mudanças climáticas são citadas em 7 parágrafos desse documento. E então, também reconhecendo as mudanças climáticas e suas consequências como uma realidade que já está acontecendo e trazendo a ideia de que são necessárias soluções reais para esse problema, que não pode ser tratado somente com soluções de mercado. Não é somente colocando preço na água ou preço no território, cobrando por isso que você vai resolver o problema das mudanças climáticas. É necessário ouvir as contribuições dos povos que compartilham dos territórios. Essa é a ideia principal trazida no documento. Assim como é a ideia trazida pela Declaração Carioca, a declaração oficial dos movimentos indígenas que participaram da Rio+20. Foram várias tribos participando e então trazendo os conceitos de mãe terra, o direito da terra, a terra somos nós somos a terra. E uma das grandes contribuições desse documento também é a inserção da cultura como um 4º pilar da sustentabilidade. O desenvolvimento sustentável, como vocês conhecem, tem os 3 pilares: o econômico, o social e o ambiental. E os povos indígenas nos sugerem que seja inserido o pilar cultural, que a cultura também seja levada em consideração na hora de se discutir questões ambientais, porque não se pode esquecer as tradições e as culturas aprendidas já desde muitos anos no cuidado com a terra, né? Com o território. Então, dentro desse documento, a ideia das mudanças climáticas também é que elas sejam tratadas não só de forma econômica, não só que seja dado valor monetário a isso, mas que isso seja trabalhado de uma forma participativa e democrática, inclusive com os povos indígenas que ocupam vários territórios importantes, né? Bom, o Comitê Catarinense, nesse trabalho todo que eu apresentei anteriormente, nós produzimos um documento que se chama As Demandas Civilizatórias do Processo de Facilitação da Sociedade Civil Catarinense para Rio+20. Dentro dessas demandas, aparecem os 6 temas que foram trabalhados,
água e saneamento, planejamento e território, educação e cultura, agricultura, economia verde e governança, numa forma de desafios e soluções apontadas pela sociedade civil catarinense. Aqui estão os temas específicos trabalhados, pode ir passando. Então, a ideia é trazer as soluções e os desafios para cada um desses temas, e ao final foram a identificação dos 3 temas transversais, que agora vão aparecer, as transversalidades. O primeiro deles é o conceito de Mãe Terra, que traz a necessidade de visualização, de reconhecimento de uma nova ética. Nós precisamos reconhecer e admitir que a Terra é um organismo que nos provém de todos os recursos que nós utilizamos. Então, a necessidade de cuidado com esse organismo. No documento da ONU, como o professor falou pela primeira vez, eles reconhecem que o planeta e seus ecossistemas são a nossa casa. Então, é aqui que nós habitamos, é disso aqui que a gente precisa cuidar. Não é dos asteroides que estão no espaço, é aqui que a gente precisa se preocupar, porque é daqui que a gente sobrevive, né? Na Cúpula dos Povos, o conceito de Mãe Terra vem com a ideia de que é necessário garantir os direitos, que a Terra é um ente jurídico que tem que ter seus direitos garantidos e os seus recursos não podem ser destruídos, saqueados ou contaminados. A Declaração dos Povos Indígenas reconhece a Mãe Terra como fonte de vida e que se requer proteger. Então, não vender, precisamos proteger. Outro conceito transversal desses documentos é a questão da conectividade, porque uma das coisas que a gente observa dos avanços que nós tivemos de 20 anos para cá é que há 20 anos atrás nós não tínhamos a possibilidade de nos conectar tão facilmente com o mundo inteiro. Então, isso é uma realidade que modificou muito os modos de relacionamento sociais e também políticos e econômicos. Hoje tudo acontece mais rápido e estamos cada vez mais conectados. Então, a necessidade de fortalecer redes ao redor do mundo inteiro para trabalhar esses temas. Estou errado, mas o documento das Nações Unidas traz a necessidade da criação de um fórum político permanente para tratar das questões do desenvolvimento sustentável. Os comitês estaduais brasileiros, dos quais nós, aqui em Santa Catarina, fazemos parte, criamos uma rede, o Fórum dos Povos, também para manter essa plataforma de diálogo, para que o trabalho continue. E dentro do próprio documento do Comitê Catarinense, a ideia de conectividade vem através da criação de um banco de experiências onde todos possam compartilhar e trazer o diálogo do desenvolvimento sustentável. Por último, a terceira transversalidade identificada é o conceito e a importância da educação para o desenvolvimento sustentável. Então, as Nações Unidas afirmando que o acesso pleno à educação é uma condição essencial para que se alcance o desenvolvimento sustentável. Deixa eu rapidinho destacar mais um, que é encorajando as instituições de ensino para a adoção de boas práticas de sustentabilidade em seus próprios espaços. Então, não a ideia de que não é possível você ensinar sustentabilidade se você não é sustentável. Então, precisa se adotar boas práticas, porque as pessoas precisam praticar o desenvolvimento sustentável e a sustentabilidade. Dentro da Cúpula dos Povos também a ideia de que a defesa dos bens comuns necessita para que se alcance a defesa dos bens comuns, nós necessitamos de uma educação ambiental
multidisciplinar e transversal aos currículos, tanto da educação básica ao ensino superior. E dentro das demandas civilizatórias do Comitê Catarinense, as sínteses da sustentabilidade trazem a ideia da dimensão pedagógica da sustentabilidade. Então, o que nós trabalharíamos a sustentabilidade em cima de 3 dimensões, como o professor Daniel falou: a dimensão ética, a dimensão cultural e a dimensão pedagógica. Como que nós vamos ensinar a sustentabilidade? Quais são os valores que devem ser